Perdoai como perdoamos. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Há algum tempo, eu dediquei uma mensagem para falar de um assunto porque ele estava ganhando força nas redes sociais e eu entendo que há uma visão errada na forma como as pessoas acabam entendendo como a melhor interpretação. O assunto tinha sumido, mas acabou voltando. Como ele apresenta uma interpretação que agrada às pessoas e usa um exemplo bíblico para tentar gerar legitimidade, acaba ganhando força, curtidas e compartilhamentos. Eu sei que a correção que eu faço é menos agradável do ponto de vista humano e pode ser que não chame tanto a atenção. Mas entendo que ela se aproxima mais da realidade bíblica do que a interpretação que tanto agrada. Usa-se como exemplo o relacionamento entre Davi e Saul para dizer que Davi perdoou Saul, mas que não convivia mais com ele e que esse exemplo revela que podemos perdoar, mas ficar longe. Jesus nos ensinou que, como perdoamos, somos perdoados. Ele nos desafiou a orar assim na oração que ele ensinou e conhecemos como Pai Nosso ou oração dominical. Ele alertou que temos o mesmo tratamento que dispensamos aos outros quando contou a parábola do rei que cobrou a dívida, mas acabou perdoando, e esse que foi perdoado foi e cobrou uma dívida de outra pessoa com rigor. Ao saber que o perdoado não agiu da mesma forma, o rei retribuiu o mesmo tratamento dispensado. Assim, como perdoamos, somos perdoados. Se for possível perdoar e ficar deliberadamente afastado, seremos perdoados da mesma forma. Será que é possível recebermos o perdão do Senhor e ouvir que Ele, mesmo perdoando, não nos quer por perto? Consegue imaginar isso? Saul atentou contra a vida de Davi. Ele se afastou. Saul disse que estava tudo em ordem e Davi voltou. Leia a história em 1 Samuel e confirme. Saul, mais uma vez, foi contra Davi e agora mandou buscar ele em casa como se fosse um prisioneiro. Davi notou que Saul estava volúvel e mudava de atitude. Foi para preservar a vida que Davi não retornou. Não tem nenhuma ligação com perdoar e se manter longe. Era por instinto de sobrevivência, porque Saul poderia atentar de novo contra a vida dele. Paulo e Barnabé brigaram feio. Atos dos Apóstolos nos revela isso. Cada um seguiu um caminho diferente no trabalho evangelístico depois dessa briga. E brigaram porque Barnabé queria que João Marcos fosse com eles mais uma vez. Mas Paulo entendia que isso não deveria acontecer, porque no passado João Marcos começou uma viagem com eles e abandonou no meio. Tempos depois, lemos em cartas de Paulo que ele pede que enviem João Marcos, o pivô da briga dele com Barnabé, porque ele seria útil. Isso mostra que mesmo tendo seguido caminhos diferentes, eles não ficaram afastados. Havia comunhão entre eles e o tempo acertou as coisas a ponto de Paulo entender que aquele que ele pensava que não deveria ir para uma viagem missionária, agora seria útil. Talvez essa questão de perdoar, mas se afastar, tenha mais ligação com o divórcio ocasionado por adultério. O perdão deverá fazer parte, mas a continuidade da relação não necessariamente. Mas o afastamento seria conjugal. Se o perdão for liberado e o arrependimento se apresentar, as duas partes estarão em ordem diante do Senhor. Ainda que não haja mais vida conjugal, o perdão deve permitir o mínimo necessário que deve existir entre irmãos em Cristo. Um desafio, mas esse será o fruto, o testemunho do perdão. Há casos em que a separação nem acontece, então fica mais declarado o perdão. Mas quando acontece a separação, deve ser conjugal. Talvez não sejam melhores amigos, mas devem se respeitar e conviver minimamente como se deve conviver com um irmão em Cristo. De qualquer forma, o exemplo envolvendo Saul e Davi não colabora nem mesmo com o perdão e o afastamento de um casal. Isso não faz sentido na dinâmica que o texto bíblico apresenta. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Como perdoamos, somos perdoados. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.